Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar dos corsários sulistas de Lopes. Esses corsários aparecem no livro Guerra do Paraguai e as Primeiras Campanhas contra a Tríplice Aliança, de Gregório Benítez. Gregório Benítez, ele foi um diplomata e jornalista paraguaio que era amigo íntimo de Solano Lopes. E ele tinha a missão de comprar armas modernas para o Paraguai e também tinha a missão de arrumar alianças contra a Tríplice Aliança, mas principalmente contra o Império do Brasil. Ele foi para os Estados Unidos, conversou com o presidente dos Estados Unidos e o presidente americano falou que ele tentou mediar essa guerra 2 vezes e foi rechaçado pela Tríplice Aliança. E ele não faria uma terceira vez. O Benítez convenceu o presidente dizendo que ele iria para a França conversar com o rei Napoleão, o imperador Napoleão III, que Napoleão III não gostava do Conde D. Ele achava que o Conde D, quando o imperador Pedro morresse, ele seria o verdadeiro imperador. E era de uma família rival, ele era neto do antigo rei da França. Então, Napoleão III tinha tudo para ajudar o Paraguai. Quando Benítez chegou na França, ele estava em conversas muito sérias com Napoleão III. E um grupo de soldados e corsários sulistas do sul dos Estados Unidos, a guerra civil tinha acabado ali, e muitos desses sulistas fugiram com os navios, que eram chamados de fura-bloqueio. Esses navios ficaram na Europa, e eram navios muito ágeis, velozes, e alguns até muito bem armados. Esses navios, com tripulação treinada, foi até a embaixada do Paraguai em Paris e foram conversar com Cândido Barreiro, que era o encarregado de negócios do Paraguai. Cândido Barreiro, ele tinha a missão de comprar armas e navios, tanto que 2 navios que estavam sendo construídos, um na França e outro na Inglaterra, eram supervisão dele. E aconteceu o seguinte: os corsários chegaram e falaram o seguinte para ele: nós montamos uma esquadra de 6 navios, alguns a velas e outros a vapor. Queremos uma carta de corso, já que o Paraguai era signatário do Tratado de Paris de 1856, que dava direito, mesmo sem mar, ter corsários. Então eles queriam a carta de corso, o custo seria 0, o Paraguai não ia pagar nada. O que eles queriam era o saque. Esse saque seria dividido meio a meio com o Paraguai. Eles queriam também que um funcionário paraguaio ficasse em um dos navios para ter uma coisa legítima, legal. Eles atacariam. A ideia era atacar as cidades do Pará, Rio de Janeiro, Salvador e todas as cidades litorâneas que eles pudessem atacarem, assim, ataques de oportunidade. E atacariam também cidades na Argentina e no Uruguai. A ideia era que eles fechassem o Rio da Prata. Eles iam tentar fechar o Rio da Prata, evitando que chegassem os comboios com mantimento e com armamento, porque o Brasil dependia demais do Rio da Prata. Não tinha ligação por terra ao teatro de operações no Paraguai. Tudo era feito pelo mar e pelo Rio da Prata. Esses navios sulistas, eles eram extremamente velozes e rápidos. Eles iam partindo para uma guerrilha naval. A Marinha Brasileira, por mais poderosa que fosse, não tinha experiência nesse tipo de combate. Eles pretendiam também bombardear Buenos Aires e Montevidéu. E quando eles terminassem de atacar todos os navios mercantes com bandeira da Tríplice Aliança, eles ficariam no Rio da Prata forçando que ninguém entrasse.
E os navios brasileiros que estavam ali no Rio da Prata e o Rio Paraná eram navios pequenos, com calado baixo, de madeira, que não conseguiriam lutar contra esses navios paraguaios. E então forçaria a rendição por fome ou negociação. Essa foi a ideia. O custo era esse, zero, só que eles queriam o saque, o botim, dividido meio a meio. Só que Cândido Barreiro negou. Ele falou que não. Cândido Barreiro, ele era considerado por Gregório Benítez um espião brasileiro dentro da embaixada do Paraguai. O Cândido, ele negou isso. Quando Benítez chegou para aceitar os termos dos corsários, os corsários já tinham ido embora. E o Benítez ficou desesperado. Quando ele soube também que o Brasil havia pago o Cândido Barreiro, os navios, os dois navios que estavam em estaleiro na França e outro na Inglaterra, o Brasil pagou ao Cândido, que era o dinheiro que o Paraguai tinha pago para fazer o navio, entraram em contato com os estaleiros e compraram o navio. Tanto que o navio que estava na Inglaterra, um monitor, que era chamado de Minerva, passou a ser o Monitor Bahia e foi lutar na Guerra do Paraguai. Solano Lopes tinha enviado uma fortuna em libras esterlinas e barras de ouro. O Cândido, ele dilapidou todo esse tesouro, ele não comprou o armamento que era para ser comprado, ele sumiu até com o prêmio que o Paraguai havia ganho na Feira Internacional e que o imperador Napoleão III havia dado a medalha de ouro para o estande do Paraguai. E o imperador via com muitos bons olhos o Paraguai. E até essa medalha de ouro desapareceu. Então, o Gregório, ele diz o seguinte, que ele era um espião brasileiro dentro da embaixada. Tanto que quando a guerra terminou, o primeiro lugar que o Cândido Barreiro foi o Rio de Janeiro, conversar com o imperador Pedro II. Depois disso, ele se tornou presidente do Paraguai, o primeiro presidente depois de Solano Lopes. E junto com ele para vice, foi o oficial que comandou a Legião Paraguaia. A Legião Paraguaia era um grupo de paraguaios que não gostavam de Lopes, lutou ao lado da Tríplice Aliança. E eles cometeram as maiores barbaridades, crimes de guerras assim horrorosos. Então, o Gregório Benítez fala isso no seu livro. Ele fala da traição desse Cândido Barreiro. Ali podia ter mudado completamente o curso da história. Uma esquadra moderna, bem mais armada e treinada nesse tipo de guerra, poderia mudar completamente o curso da guerra. Mas isso ficou na história. Espero que tenham gostado. Até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.